irmãos da web. Eu sou a Camila, sou missionária da Aliança de Misericórdia também. E vim aqui meditar o Evangelho de Marcos com vocês. Nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão, vinda da Galileia, o seguiu, e da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e de Sidônia, uma grande multidão, ao saber de tudo que Jesus fazia, foi até ele. E ele disse a seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição, para que o povo não o apertasse, pois havia curado muita gente, e todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo, e os espíritos impuros, assim que o viam, caíam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente, para que não o tornassem manifesto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje é muito rica, traz para nós como Jesus atraía as pessoas. Ela nos fala como que se Jesus tivesse um mel, algo de doce, que atraísse as pessoas, tantos e tantos, de tantos lugares, vinham ao seu encontro. Jesus, ele não era só fonte de cura, ele não era só fonte de libertação para as pessoas, ele era fonte de amor. Isso era o que atraía em Jesus Cristo. Ele era aquele que amava. Jesus foi aquele que deu atenção aos mais pequeninos. Jesus foi aquele que não desamparou nenhum daqueles que eram excluídos pela sociedade. As adúlteras, as prostitutas, os cobradores de impostos, Jesus até mesmo comia com eles. Algo que para a religião judaica da época era inimaginável, não era possível. Eles tinham aquelas pessoas como impuras, mas Jesus foi além de toda a lei, de toda a regra. Jesus veio trazer a lei à plenitude. Ele mesmo fala no Evangelho de Mateus: não vim para revogar a lei, mas para levá-la à plenitude. Portanto, Jesus soube compreender o desejo do coração do Pai, que cada ser humano fosse atendido, fosse compreendido, fosse amado na sua pequenez. Jesus nunca excluiu ninguém, e por isso Jesus era tão procurado, pois Jesus transbordava de amor. As pessoas que iam até ele eram saciadas. Nós podemos perceber que o Evangelho repete essa mesma informação. Por várias vezes diz: todos aqueles que se aproximavam eram curados. Aqueles que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. Os espíritos impuros, assim que o viam, caíam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Meu Deus, olha só o que o Evangelho nos diz. Até os espíritos impuros reconhecem Jesus como o Filho de Deus. E muitas vezes nós duvidamos. Imagine só, se nós que fomos criados por ele duvidamos da sua divindade, imagine, os próprios demônios reconheciam a Jesus como o Filho de Deus. Esse Evangelho nos traz esse ensinamento. Nós devemos acreditar e confiar em Jesus Cristo. E muito mais do que isso, acreditar que o seu amor é a nossa fonte de cura. Jesus, no Evangelho de hoje, nos mostra que algo nele atraía as pessoas. E nós falamos que é o amor. Hoje também é um dia muito especial para a igreja. Hoje nós comemoramos o dia de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales foi um grande santo da igreja. Participou do Concílio de Trento e teve uma vida ativa na igreja. Ele foi um santo muito importante. E o que ele trouxe para nós como mensagem tem tudo a ver com o Evangelho de hoje. São Francisco de Sales dizia que uma só gota de mel atrai mais abelhas do que um barril de vinagre. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele diz que o essencial é o amor. Então não adianta nós pregarmos, falarmos da palavra de Deus, anunciarmos o Evangelho, mas se nós formos ácidos, se nós formos ríspidos
e não tivermos amor na nossa vida, isso não vale de nada. O que acontece? Nós devemos anunciar com amor. São Francisco de Sales trouxe o amor dentro da teologia da igreja. Ele é um doutor da igreja. Ele, sendo doutor, falou que o mais importante era o amor. E assim as pessoas eram atraídas. Ele era muito carismático e atraía muitas pessoas. E olha só o que foi que Jesus fez. Jesus atraía a todos com o seu amor. Que essa mensagem fique para o nosso coração no dia de hoje. Que nós possamos ser amor na vida das pessoas. E assim elas serão atraídas até nós. Assim nós podemos dar Deus a elas.